Olá, meus amigos, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom poder voltar aqui e gravar mais um vídeo para vocês. Nós estivemos um tempo mais ou menos ausente, porque houve uma semana de várias palestras especiais no NASP, que eu acabei postando aqui no canal também, e depois disso eu passei uma semana gravando a Novo Tempo e ficamos uma segunda-feira sem postar novos vídeos. Mas aqui estamos de volta, cumprindo com o nosso objetivo, de sempre colocar para vocês aqui assuntos interessantes acerca da teologia, da história, da arqueologia, da Bíblia Sagrada. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva. Ative o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos o conteúdo se você gostar. E é claro, se gostar, deixe o seu like, tá bom? Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre esse assunto do fim do mundo, porque toda vez que tem uma crise, a ideia do fim do mundo volta. E houve uma declaração minha há pouco tempo na internet que eu vi várias pessoas em situações diferentes me perguntando diretamente ou dizendo de alguém que gostaria que eu explicasse o que eu quis dizer com aquilo ali, quando eu afirmei que, na minha opinião, nós temos elementos suficientes no mundo para que todos os eventos finais do Apocalipse aconteçam num par de anos, 2, 3, 4 anos. Já temos o cenário pronto para isso. Então muita gente acendeu a lanterna e me pediu mais explicações a respeito disso. O que é que eu quis dizer disso? Qual o fundamento? A bem da verdade, eu já fiz alguns vídeos aqui sobre, por exemplo, Bauman e o papado, outras coisas mais, mas eu achei bom fazer esse vídeo aqui explicando um pouco melhor porque eu chego a essa conclusão. É lógico que primeiro eu tenho que fazer uma concatenação de ideias aqui com vocês. Então, em primeiro lugar, eu vou falar da problemática que nós temos com o tema do fim do mundo. Depois eu vou falar das características dos eventos finais do Apocalipse, por que eu creio que nós estamos nessa situação. E, por fim, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre realmente como é que nós podemos nos portar e por que Cristo ainda não voltou. Eu até fiz um detalhezinho aqui para explanar isso para vocês, tá bom? Então vamos lá. A problemática, primeiramente. Falar hoje de fim do mundo já é de cara uma coisa que ou traz sensacionalismo ou já é um tiro no pé. Porque nós vemos assim, de maneira polarizada, especialmente dentro das religiões, um grupo que é apocalíptico demais, tudo é sinal do fim, cada novo governante que surge é o anticristo, cada guerra é a guerra final, é o Armagedon, é a hecatombe final. E estão sempre assim, lendo a Bíblia com a mão direita e o jornal com a mão esquerda, principalmente quando é Apocalipse. Fazem muita exegese de jornal. Olha, Apocalipse está falando de sangue e terror. Olha, teve um massacre aqui na Coreia do Norte. Então, assim, ficam sempre fazendo esse tipo de correlação que já se demonstrou ser um pouco artificial, panfletária e eu diria até irresponsável. Então, eu estou consciente disso. Segundo, fim do mundo de novo. Sempre que tem uma crise no mundo, aparece o assunto do fim do mundo. Eu li um artigo uma vez na revista da Smithsoniana. É uma revista ligada a um instituto muito sério de pesquisa dos Estados Unidos, que é o Smithsonian, lá de Nova York. E essa revista falou de 10 profecias do fim do mundo que deram errado. Até coloca no topo uma informação lá que eu estou meio assim, porque veio da revista Smithsoniana, mas é um texto que eu acho um pouco espuro, que teria um tablete cuneiforme datado de 2800 a.C., que já falava de uma previsão do fim do mundo para aqueles tempos. Eu procurei mais informações sobre esse tablete, parece uma coisa meio fantasiosa, sabe? Mas, de qualquer maneira, o fato é que, ao longo dos séculos, sempre houve pessoas querendo colocar ou um emblema profético em alguns acontecimentos catastróficos ou apocalíptico e dizendo agora é o fim, e passou aquela geração e não aconteceu nada do fim. Uma coisa que os adventistas do sétimo dia, religião a qual eu pertenço, aprenderam bem de cedo é que não devemos marcar datas para a volta de Jesus. Só quero colocar uma notinha de rodapé aqui. Muita gente fala, tá vendo, você faz parte de uma igreja que começou por uma tragédia, por um erro, por uma falsa profecia, né? Porque Ellen White marcou que Jesus voltaria em 1844. Gente, tem uma confusão histórica muito grande aí. Ellen White nunca marcou que Jesus voltaria em 1844. Em 1844 não havia igreja adventista. O que houve foi um conglomerado de várias igrejas dos Estados Unidos, e nesse conglomerado havia católicos, presbiterianos, Quakers, Amish, batistas, Conexão Cristã, igrejas maiores, igrejas menores, várias denominações
que, seguindo os cálculos proféticos de um pregador batista chamado Guilherme Miller, ou Williams Miller, como diz em inglês, chegaram à conclusão equivocada que Jesus voltaria em 1844. Esse grupo ficou apelidado de adventistas porque eles falavam do segundo advento de Cristo. Mas não tem nada a ver com a futura igreja adventista do sétimo dia, que só seria fundada cerca de aproximadamente quase duas décadas depois, tá bom? Muitos dos pioneiros do adventismo, de fato, participaram da decepção com Miller, já que Jesus não voltou em 1844 como eles pensavam. Mas eles aprenderam desde cedo que não é por aí que a gente vai saber quando Jesus voltará. E esses grupos foram orientados, inclusive por Ellen White, que Deus não teria mais profecia de data para depois de 1844, que era bobagem ficar buscando marcar datas para a volta de Jesus. Seja como foi só uma digressão para mostrar para você que o desapontamento de 1844 não foi um desapontamento da igreja adventista, porque não existia a igreja adventista, foi de um grupo de várias igrejas, e depois, num rescaldo, quase 2 décadas depois, você vai ter a fundação da igreja adventista do sétimo dia, que era constituída em parte por ex-adeptos do segmento de Miller, que nem se constituiu como uma nova religião, uma nova seita. As pessoas continuavam, metodistas, presbiterianas, batistas, e depois do desapontamento, algumas voltaram para as igrejas locais, outras continuaram marcando novas datas, outras abandonaram tudo e um grupo acabou se tornando os adventistas do sétimo dia. O fato é que desde esse episódio, que está ali na base da nossa história, a gente aprendeu que não pode marcar data para a volta de Jesus. Agora, é lógico, colocando isso em conta, eu posso, às vezes, marcar data para a volta de Jesus de uma maneira indireta. Eu não falo, ele voltará no dia 29 de março de 2050. Eu não falei isso. Mas eu posso falar assim, olha, ele vai e tal, porque se eu colocar assim, esse presidente dos Estados Unidos vai ser o último. Então, se esse presidente vai ser o último, então a pessoa conta, né? Como só há uma vez reeleição na América, então Jesus vai voltar nos próximos 4 a 6 anos, aproximadamente, supondo que esse presidente possa ser reeleito. Se eu falar, esse Papa é o último Papa da história, eu estou marcando, porque se o Papa já está com certa idade, eu não posso projetar para ele mais 30 anos de vida. Então, essa é uma maneira indireta, e eu também não quero usá-la aqui. Um outro problema que eu tenho, ainda estou na problemática, é a teoria da conspiração, porque realmente tem teoria da conspiração para todo lado. Eu estou farto de teorias da conspiração. E elas ganham muito renome porque elas são sensacionalistas, as pessoas querem treta, né? E aí? E o outro problema que eu coloco também é que muitas das coisas verdadeiras têm aparência de teoria da conspiração. Esse é que é o nó. Por exemplo, se você dissesse para muitos alemães em Berlim que Hitler estava matando milhões de pessoas, aquilo parecia teoria da conspiração, dificilmente as pessoas acreditavam naquilo. Então, mesmo casos verdadeiros, às vezes são tão absurdos que aparentam ser teoria da conspiração. Então, dividir aqui as águas turvas das águas claras não é algo tão simples de ser feito. Porque a teoria da conspiração tem aparência de verdade sendo mentira. Mas a verdade, em algumas situações, parece ser uma teoria da conspiração. Então, a gente tem que ter delicadeza intelectual e espiritual para separar as coisas aqui. Outro detalhe também, e aqui eu acho que eu compro uma briga com algumas linhas calvinistas, mas eu espero que não fiquem chateados comigo. É aquela questão que eu acredito que Deus tem os seus planos estabelecidos, mas esses planos podem ser tardados. Eles podem ter um adiamento. E aqui fica aquele dilema de conciliar a soberania de Deus, a soberania divina, com a vontade humana, com o livre-arbítrio humano. Como é que a gente poderia falar sobre isso? É um dos dilemas aqui também. Se Deus já sabe a data da volta de Jesus desde o longo século, eu não posso falar assim, Jesus poderia voltar agora, porque, aliás, se ele falou no tempo dele que perto estaria a volta dele, por que 2000 anos se passaram? Então nós vamos estudar isso aqui, tá bom? Vamos começar por esse ponto aqui da tardança, ou aparente tardança da volta de Jesus. Porque a Bíblia fala que os acontecimentos do Senhor não admitem nem tardança nem adiantamento. Mas como é que funciona isso aí? Bom, Pedro, eu posso ler para vocês a epístola aqui de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, só um pouquinho aqui, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9,
Pedro fala bem claro assim, o Senhor não retarda a sua promessa, embora alguns a julguem demorada. Ou seja, o Senhor não está retardando a promessa dele, mas alguns julgam que ela está demorada. E do lado de cada eternidade parece que está demorando mesmo. Tá? Milênios que estamos aguardando a volta de Jesus e nada acontece. E de mais a mais, eu tenho que admitir que guerra sempre houve no mundo. Fome sempre houve no mundo. Terremoto sempre houve no mundo. Há terremotos no dia do rei Uzias. A Bíblia fala de um terremoto no dia do rei Uzias. Fala de um terremoto por ocasião da morte de Jesus. Fala de terremoto lá durante o ministério de Elias. Então como é que eu posso agora pegar terremotos e falar terremoto é sinal seguro do fim? Guerra. Poxa, guerra tem desde que o mundo é mundo. Fome igualmente. Como é que eu posso pegar fome e falar o mundo está chegando ao fim, temos fome, temos terremoto? Aliás, o próprio Jesus falou, quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, terremotos, nação contra nação, reino contra reino, fomes em várias partes do mundo, não se assustem, ainda não é o fim. Depois você checa lá em Mateus capítulo 24. Depois ele fala, se levantará nação contra nação, reino contra reino, mas isso é apenas o início das dores. Então, eu não vou pegar então a ideia dos terremotos, guerras hoje para falar que é o fim. Aliás, eu tenho até um outro problema, eu já citei isso num vídeo anterior. Esse aqui é um livro que eu tenho, 12 grandes signais da volta de Jesus, escrito nos anos 1930. Ele fala, por exemplo, como sinais de que Jesus em breve voltaria, ele mostra que o rápido... Opa, tá caindo, esse livro é muito antigo. O rápido do século XX, ele mostra uma locomotiva, o Zeppelin, coisas que hoje são completamente ultrapassadas. Então, quão próximo é o próximo da volta de Jesus? Bom, vamos começar então aqui falando dessa questão da tardança. Quando eu vou para um texto que me chama a atenção aqui, de Ezequiel, capítulo 12, eu quero ler para vocês aqui. Ezequiel, capítulo 12, eu devia ter deixado já marcado aqui com marca-página, que adiantaria a vida da gente. Ezequiel, capítulo 12, eu vou ler para vocês a partir do versículo 22, 22 em diante. Diz o Senhor assim a Ezequiel: Filho do homem, que provérbio é esse que você tem na terra de Israel? E ele cita o provérbio: os dias passam e as profecias fracassam. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, darei um basta nesse provérbio, ele não será mais usado em Israel. E diga-lhes, os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo, porque não haverá mais nenhuma profecia falsa, nem adivinhação lisonjeira no meio do povo de Israel. Porque eu, Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será adiada. No original hebraico está assim, não será mais adiada. Olha, não será mais adiada, a expressão até para adiada ali em hebraico é a expressão estendida. Então dá a entender que, por um momento, a promessa de Deus foi adiada. Porque eu falo assim, não será mais adiada. Se eu falar com vocês assim, gente, eu prometo a vocês que eu não vou mais me atrasar, é diferente de eu falar, eu prometo que eu não vou atrasar. Se eu falar, eu prometo que eu não vou atrasar, é que eu vou chegar no tempo marcado. Se eu prometo, eu não vou mais atrasar, significa que houve atrasos e que agora não haverá mais. É isso que Deus está falando. A promessa não será mais adiada, ou atrasada, ou estendida, como você pode ler no hebraico. Pena que na tradução, eles tiraram o mas aqui, né, a conjunção mas no hebraico ela está. Porque falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor, enquanto vocês, que são casa rebelde, ainda estiverem vivos. Essa promessa que Deus está falando aqui é a promessa do castigo que viria sobre Israel. Que Ezequiel falou, olha, vai vir o castigo sobre Israel. E passava o tempo, vinha o tempo, não vinha o castigo, aí o povo começou a falar assim, que profecia é essa que não se cumpre? E aí vinham falsos profetas e começavam a convencer o povo que a profecia é para tempos muito distantes, que eles podiam ficar tranquilos. Aí Deus vem a Ezequiel e fala assim, olha, fala com eles que eu não vou mais tardar a minha promessa, que eu não vou adiá-la mais. Na geração de vocês vão ver isso aqui cumprido. O que eu aprendo dessas palavras? Embora aqui a promessa de Deus é do castigo. Deus pode adiar a sentença de castigo dele por misericórdia do povo. Só que o povo às vezes não entende isso. Deus estava retardando o castigo aqui para que o povo se arrependesse. Aliás, é o que
2 Pedro capítulo 3 vai dizer: o Senhor não retarda a sua palavra apenas de maneira caprichosa, como muitos a tomam por demorada. Pelo contrário, ele quer que todos se arrependam, por isso que ele demora, ele estica o prazo o máximo que ele pode. Agora, isso aqui não significa, letra A, que Deus está, como eu vejo alguns explicando, Deus é misericordioso, porque se ele tivesse voltado em 1962, por exemplo, eu não teria nascido, eu, Rodrigo, então eu não teria sido salvo. Então ele voltou depois que eu nasci para me dar a oportunidade de salvar. Eu não gosto dessa explicação, para mim ela é um pouco um saco sem fundo, porque os meus filhos não existem ainda, então Deus também não pode voltar hoje porque meus filhos não nasceram ainda. E quando meus filhos nascerem, Deus também não poderá voltar porque meus netos não nasceram, não tiveram oportunidade de serem salvos. Eu acho que não é por aí. Tanto em Pedro como em Ezequiel, quando Deus fala, eu não cumpri ainda por misericórdia de vocês, é para que o povo dele tome uma atitude. O povo dele tome uma atitude. Senão, quando o juízo vier, ele vai pegar tanto do lado do ímpio como do povo de Deus, aqueles que estão como o joio ali no meio. Entenderam? Agora, chega um momento em que a taça da cólera de Deus, citando as palavras do Apocalipse, chegam a cume. Aí Deus não tem mais como tolerar. Aí ele cumpre. Agora, você quer exemplos bíblicos de que a libertação de Deus poderia ter vindo de uma outra forma antes do tempo? Eu vou dar para você exemplos bíblicos. Eu posso citar Adão e Eva. Qual que foi a promessa de Deus? Adão e Eva, sejam abençoados, fecundos, cresçam e multipliquem e encham a terra. Ponto. Isso deveria acontecer em pouco tempo. Só que aí veio um problema que retardou a promessa de Deus em que os descendentes de Adão encheriam a terra. Qual foi o problema? Eles comeram do fruto proibido. Então a promessa de Deus de que os descendentes de Adão dominariam toda a terra, essa promessa de Deus que podia se cumprir em poucos anos, já está esperando milênios e milênios e ainda não foi cumprida. Essa promessa que Deus fez a Adão e Eva, que eles deveriam crescer, se multiplicar e encher a terra, só vai ser cumprida quando a Nova Jerusalém descer do céu, depois do milênio, e a terra for repovoada com os descendentes de Adão agora redimidos. Mas entre a promessa que Deus fez para Adão e esse elemento aqui, eu tenho quase 6.000 anos de hiato. Viu? A promessa de Deus foi retardada no seu cumprimento. Outro exemplo que eu podia dar é os hebreus saindo do Egito. Toda a profecia estava indicando que eles deveriam sair do Egito naquela época. Se você perguntasse, e aí você vai compreender um pouquinho mais a resposta que eu dei quando eu falei que eu acho que estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Se você perguntasse a um hebreu sincero a Deus, ali, nos dias imediatos, nos dias anteriores à saída do Egito, se você perguntasse para ele assim, você acha que a nossa libertação está longe? Ele falaria para você assim, não, nossa libertação está mais perto do que nunca. E você perguntaria, mas por que você acha que a libertação está próxima? Olha os sinais que Deus nos deu. As pragas que Moisés está trazendo sobre o Egito. Faraó está desesperado. Moisés já está aqui sendo usado poderosamente por mão de Deus. E Moisés é o libertador que Deus trouxe. Tudo isso é sinal de que em poucos dias nós seremos libertados do Egito. E esse hebreu que ia dar esse diagnóstico profético para você não estava errado. Realmente eles estavam vivendo no tempo final, em que Deus havia dito lá atrás para Abraão, os filhos de você os seus descendentes vão para o Egito, mas retornarão a essa terra. Aquela profecia estava chegando ao cumprimento. Só que, contudo, porém, entretanto, todavia, mas o povo, ao sair do Egito, não permitiu que o Egito saísse deles. E o que aconteceu? A entrada em Canaã, que deveria ser poucos dias depois da saída do Egito, talvez um mês depois da saída do Egito, eles já alcançariam Canaã. Essa entrada em Canaã ficou retardada por 40 anos, até morrer toda aquela geração ali. Então aqui eu tenho um exemplo bíblico de uma situação que profeticamente estava madura. Deus estava pronto para cumprir de maneira cabal a promessa dele ao povo, mas como o povo não estava espiritualmente pronto, Deus retardou a promessa para 40 anos depois. Olha bem, eu tenho no Egito uma situação escatológica, se eu posso dizer. As profecias que Deus havia falado da libertação do povo hebreu do Egito, que ele tinha prometido desde a época de Abraão, se cumpriram. Chegou o tempo do cumprimento das profecias. Eles estavam vivendo o tempo do fim. Só que por causa da impenitência espiritual deles, eles demoraram 40 anos para entrar na terra prometida.
e entraram numa terra prometida numa situação política muito pior do que teriam entrado se fosse 40 anos antes. Então esse ato dos 40 anos aqui mostra que mesmo com as profecias todas cumpridas, Deus ainda pode retardar o cumprimento da promessa dele por misericórdia do povo, para dar tempo do povo se arrepender e ao mesmo tempo em consequência do que o povo faz. E se alguém me pergunta como você concilia isso com a soberania de Deus, Rodrigo? Sim, eu concilio da seguinte maneira. Imagine um pai que fala assim, olha, vamos sair todos de férias, tá bom? Todos os adolescentes, todo mundo todos de férias, o pai e a mãe, tá tudo pronto ali. E pela minha previsão aqui, nós agora, se nós saímos daqui a meia hora, nós não vamos pegar trânsito, vamos pegar uma estrada mais limpa e vamos chegar ao tempo do almoço no hotel. Beleza. Só que imagina que ele e a mãe já arrumaram as coisas, mas os filhos adolescentes ficam enrolando. Ficam dormindo até tarde, deixam para arrumar a mala na última hora, não quer ajudar o pai a colocar a coisa lá no carro. Aí eles saem com 2 horas de atraso do que o pai tinha falado. Aí pega um engarrafamento terrível. Para piorar, chove na estrada. Eu imagino lá pelas 3 ou 4 horas da tarde, a filha reclamando, pô pai, mas que saco ficar aqui nesse carro debaixo de chuva, a gente podia estar no hotel há muito tempo. Falou, podia mesmo. E por que a gente não está? Por culpa de vocês. Se tivéssemos saído de casa no momento em que eu falei, nós estaríamos no hotel na hora do almoço. Mas como vocês reclamaram demais e demoraram demais para se arrumar, nós saímos atrasados e agora temos que esperar aqui calmamente nesse trânsito até que os carros diminuam o fluxo e a gente consiga chegar no hotel, com sorte, à noitinha. Se nós tivéssemos desde o início seguido os planos de Deus, nós já poderíamos estar no Nova Jerusalém. De uma maneira ou de outra, aquela família chegou ao hotel, porque os pais eram soberanos, eles marcaram a viagem. Deus também é soberano, ele já marcou o destino final dos filhos dele. Nós vamos chegar a Nova Jerusalém, mas poderia ter sido muito antes do que está acontecendo. E sendo assim, com base em que, Rodrigo, você acha que nós estamos vivendo os tempos finais? Bom, eu vou ilustrar essa ideia minha dos tempos finais, primeiro colocando as ressalvas que eu já apresentei, que eu não gosto de teoria da conspiração, que eu reconheço que guerra, terremoto não é um sinal seguro do fim, e também deixando claro para vocês que estou consciente de que esse quadro que eu estou apresentando aqui, é isso aqui que você tem que entender, é o mesmo formato profético do povo hebreu no Egito, dias antes do Êxodo, dias antes da Páscoa judaica, tá bom? Ou seja, as profecias estão realmente marcando que esse é o tempo de Moisés nos tirar daqui do Egito das mãos de Faraó. Mas se o Egito não sair de nós, pode ser que daqui a 80 anos, 100 anos, alguém esteja fazendo alusão às minhas palavras e falando, naquela época, Rodrigo acreditava que Jesus poderia voltar naquele tempo. E não é que eu estou errado. Assim como eu acho que esse autor também não está necessariamente errado. Talvez Jesus poderia voltar nessa época aqui. E não voltou pela negligência do povo. Quer mais um exemplo bíblico? Quando Deus falou que o povo hebreu ficaria 70 anos cativos na Babilônia, 70 anos os judeus, depois que terminou os 70 anos, já era para vir a libertação. E a libertação seria messiânica. Mas como o povo no cativeiro não aprendeu totalmente as lições que precisavam aprender, Deus falou com Daniel assim, calma Daniel, eu vou dar mais 490 anos proféticos aí para o pessoal poder se arrepender, tá bom? O Messias vai vir, mas vai ser daqui a tempos muito distantes, não vai ser agora. E de fato, o Messias demorou muitos séculos ainda para vir. Se ele poderia talvez vir logo depois, talvez o próprio Messias poderia ser aquele que viria para libertar o povo da Babilônia. Mas o nascimento dele teve que ser retardado mais para frente porque o povo não estava preparado. Por isso que Deus deu a profecia das 70 semanas ou 490 anos literais para Daniel. Isto colocado, por que eu acho que o tempo do fim realmente está chegando agora? Vamos a Apocalipse capítulo 13. Eu vejo algumas notas, algumas anotações que me chamam a atenção sobre o anticristo. Em primeiro lugar, o anticristo, ele já existia desde os tempos apostólicos, mas eu estou falando da atuação do anticristo no último tempo. É esse que eu estou falando, essa atuação da besta do Apocalipse no último tempo, tá bom? Eu não vou falar aqui sobre a identidade dela, nem nada, mas a atuação dela, aquela última mesmo, que vai vir um decreto de morte, será um decreto mundial. Por quê? Porque fala que toda a terra seguiu,
foi dada a autoridade sobre cada tribo, nação, língua, sobre os que habitam sobre a terra. Ninguém podia comprar nem vender de todos os habitantes da terra. Ou seja, quando você lê Apocalipse 13 e Apocalipse 17, você vê um domínio de proporções realmente mundiais. Não tem como isso aqui ser localizado. A questão aqui é mundial. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é um governo populista, ele não é um ditador. Não pode ser um Saddam Hussein da vida ou um Mao Tse-tung. Por quê? Porque diz aqui, olha, Apocalipse 13, versículo 3. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão porque tem autoridade sobre a besta, deu a sua autoridade à besta. Então é um governo que vai trazer uma solução para os problemas da humanidade, ainda que temporária. Ele tem uma dimensão até espiritual, porque o próprio dragão, que é o diabo, dá o seu poder a ele. Outro detalhe, ele vai mexer na liberdade das pessoas e na economia mundial. Porque diz que ninguém vai poder comprar ou vender, senão quem tem a marca do seu nome ou o número do seu nome. Então, ótimo. Outra coisa que eu aprendo, as pessoas não vão aderir ao anticristo pelas mesmas razões. Diz que só vai poder comprar e vender, Apocalipse 13, versículo 17, aquele que tem o nome, a marca ou o nome. A palavra ou, a conjunção alternativa, não aparece nas traduções, mas no grego você tem em alguns manuscritos bíblicos, o Códex Alexandrino, por exemplo, o Códex Sinaítico, fala o seguinte: não poderá comprar nem vender, senão aquele que tem a marca ou o nome. Quer dizer, você tem que ter uma coisa ou outra. E o que seria, em essência, essa marca da besta? Que é colocada por frontal entre os olhos e também na mão. É interessante que no Antigo Testamento, Deus tinha uma lei para os hebreus, que até hoje o judeu segue. Você já viu o judeu com aquela caixinha aqui na testa? Ele escreve ali dentro daquela caixinha um resumo da lei de Deus. E na mão também um resumo da lei de Deus. Por isso que ele vai orando com aquela caixinha na mão e na testa. O anticristo, ele faz uma paródia da ação de Deus. Ele também coloca uma marca na mão direita, no caso, e na testa. É porque os judeus hoje usam o tefilin, como o nome dessa caixinha, na mão esquerda, mas eu estou colocando apenas o fato de ter um sinal na testa e na mão. O anticristo, ele faz um tipo de decreto que parece aquele que Deus deu aos hebreus, ou seja, ele vai atacar, de certa forma, princípios da lei de Deus. É aí que você tem que atentar, tá bom? Ele vai atacar princípios da lei de Deus. Outro detalhe que eu aprendo do anticristo é que ele também vai mexer na liberdade das pessoas. Porque se cada um tem uma marca na testa, e essa era a marca que dava a escravos. A escravos. Bom, em toda a história da humanidade, eu nunca vi fenômenos totalmente mundiais. Por exemplo, a gente fala que Roma foi um império mundial, mas Roma não dominou a China, nem a Índia. Roma não foi um império mundial, literalmente falando. A Grécia também, Alexandre o Grande conquistou muitas terras, mas não foi um império mundial, literalmente falando. Alexandre o Grande também não foi um império mundial. A besta tem que ser um império mundial. Outro detalhe que eu sei porque tem que ser mundial, porque Jesus compara o governo desse anticristo a uma época semelhante ao dilúvio, em que todos casavam e davam-se em casamento, até o dia em que veio o dilúvio e os levou a todos. Na época ali de Noé, aquele povo era a população mundial. Então esse governo tem que ser mundial. Até a Primeira e Segunda Guerra Mundial não foi de fato mundial. Vamos pegar a Argentina, por exemplo. A Argentina não se viu envolvida na Segunda Guerra Mundial. O México não se viu envolvido na Segunda Guerra Mundial. Eles chamam de mundial porque envolveu países de todos os continentes, mas não foi mundial. Agora, nessa situação que nós estamos vivendo, eu estou vendo pela primeira vez em toda a história eventos que eu posso chamar que são, de fato, mundiais. Mundiais. Não apenas de alguns países. E quais são esses eventos mundiais? Em primeiro lugar, você tem várias histórias de pandemias. Eu anotei aqui, você teve a gripe suína, você teve a H1N1, você teve a gripe espanhola, a peste negra. A peste negra diz que foi 500 milhões de pessoas que morreram devido à peste negra, isso dá quase 1/3 da população mundial. Mas, de alguma maneira geográfica, a única pandemia que realmente reestruturou todos os países, sem exceção, foi o Covid. A peste negra, ela pegou uma parte da Ásia, mas ficou maiormente na Europa.
Eu não sei da peste negra atingindo o sul da África ou as Américas. A gripe espanhola, ela pegou um pouco das Américas, ela teve representações em todos os continentes, mas não em todos os países. Percebeu a diferença dessa pandemia do Covid com outras pandemias e epidemias do passado, que as epidemias são geograficamente menores? Essa é a única pandemia que literalmente eu posso falar que ela pegou o mundo inteiro. E essa pandemia que pegou o mundo inteiro, ela está abrindo proporções para acelerar um discurso que já vem de longa data e muita gente resistia a ele. Por exemplo, de um governo, ou melhor, de uma governança mundial. Na verdade, Albert Einstein já falava de um governo mundial, da necessidade de um governo mundial. Huxley falava de um governo mundial. Vários povos aqui já trabalhavam com a ideia de que nós precisamos ter um governo mundial. Isso aqui não é coisa nova. Bertrand Russell falava da necessidade de um governo mundial. Estou falando de gente do início do século XX. Só que agora nós estamos vendo que é mais do que uma necessidade, é uma demanda. Se não tiver um governo mundial, o mundo vai explodir. E acho interessante que até o secretário da ONU, Antônio Guterres, ele mesmo falou, por mais que as pessoas rejeitem a ideia de um governo mundial, não temos outro caminho. Ele falou isso recentemente, agora em 2020, num fórum da ONU. E ele falou, nós na ONU respeitamos a soberania nacional de cada país. E a soberania nacional de cada país é um dos pilares da ONU. Mas nós estamos percebendo que, em que pese a nossa defesa da soberania nacional de cada país, precisamos de uma governança mundial. Agora eles não estão falando tanto de governo mundial, mas de uma governança mundial, que para mim acaba sendo um eufemismo quase para a mesma coisa. A diferença é o seguinte, é que um governo mundial tornaria o mundo inteiro um só país. E eles sabem que isso aí é utópico. Jamais o Irã vai aceitar ser o mesmo país que os Estados Unidos. Jamais a Coreia do Norte vai aceitar ser um mesmo país junto com a Coreia do Sul. Jamais os países árabes vão aceitar ser um país só com israelenses todos juntos ali. Eles sabem disso. Eles sabem que as diferenças políticas, religiosas, culturais, governamentais impedem isso. Mas a estratégia deles agora está sendo de uma governança mundial. Por quê? O próprio Antônio Guterres e outros que eu posso falar com vocês aqui estão apontando que o mundo chegou a um tal momento que, se nós não unirmos politicamente, economicamente e colocarmos um representante de todos ali com efeito de lei, não vai funcionar. Porque a ONU, ela não tem deliberação para poder dar um efeito de lei sobre um país, ela dá recomendações. A ONU já admite que ela não cumpre esse papel. Então vou dar para vocês um resumo de como é que está o mundo hoje. Imagine uma casa com 5 crianças hiperativas, 5 crianças, todas de 4, 5 anos de idade, assim, sabe, sem medicação ainda, hiperativas e sem medicação. E essas crianças com objetos cortantes dentro de casa, faca, tesoura, objetos perfurantes, e nenhum adulto que tome conta delas. Você imaginou o caos, o perigo? O que essas crianças precisam é de um preceptor, de alguém que cuide delas na casa, correto? Pois o mundo é essa casa que eu ilustrei. Nós temos algumas crianças hiperativas e outras mal educadas, confundidas com hiperativismo, que estão assim à solta e não tem ninguém que as controle, e precisamos de uma governança mundial para controlá-las. Quem são essas crianças? A Bolsa de Valores, por exemplo. Quem pode controlar a Bolsa de Valores? Ninguém. Ela é especulativa. E se uma notícia falsa, um fake news, faz cair a Bolsa de Valores de Tóquio, é possível que você perca o seu emprego em São Paulo, mesmo sem nunca ter ido a Tóquio. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Além a Bolsa de Valores tem que ser controlada com mecanismos mundiais que não podem ser mais a especulação. Outro problema, tráfico de drogas e de armas. Nós estamos vendo direto e reto traficantes, pessoas perigosas que simplesmente fazem crime num país e pulam para o outro e nada lhes acontece, porque não há uma legislação mundial para pegar essa pessoa no outro lugar. Agora, recentemente, um mafioso perigoso da Itália foi descoberto no Brasil, mas se o Brasil não quiser soltar, não solta. Não libera, não vai fazer a extradição do sujeito, é muito complicado. Outro problema, a questão ecológica. Por mais que eu, como brasileiro, diga a Amazônia é nossa,
Eu tenho que, como cidadão do mundo, admitir que se eu não controlar a queima da Amazônia, o mundo inteiro vai perecer. Se os Estados Unidos não controlarem a emissão de gases poluentes, o mundo inteiro vai apanhar. Então, na verdade, ninguém pode falar assim, o país é meu, não tem nada a ver com isso. Quem controla isso é outra criança solta. A internet, gente. Quem controla a internet? Eu posso colocar da internet um cachorro dando gargalhada ou uma receita de como preparar uma bomba caseira que está sendo vista por adolescentes do mundo inteiro. E não adianta o YouTube colocar censura, ou o Instagram, ou o Google, porque vaza. Você sabe da Deep Web que está aí. Quem controla a Deep Web? Quem controla isso sem contar os terroristas que podem colocar vírus de computador na rede e apagar tudo. O mundo está realmente numa situação de muito perigo. Vocês não têm noção. Isso aqui não é teoria da conspiração, isso aqui é sério. O mundo está numa iminência de risco muito grande. Olha, para vocês terem uma noção, vamos falar da questão ecológica. Se Jesus não voltar, ele não vai ter mundo para pegar daqui a pouco. Isso nunca houve na história da humanidade, isso é agora. O primeiro tratado sobre poluição que saiu foi nos anos 1930 por Rachel Carson, que escreveu A Primavera Dourada. Antes de Rachel Carson, você não tinha nenhum governo do mundo falando sobre poluição. E hoje, a poluição, o problema nuclear, nós ainda não estamos isentos de uma guerra nuclear. É tudo muito perigoso. E você sabe daquele relógio que foi colocado lá na Times Square, lá em Nova York, na Union Square, na Union Square, lá em Nova York, que é o relógio do fim do mundo. Esse relógio foi projetado por vários cientistas que estão fazendo um alerta. E olha que interessante, eu li recentemente que esse relógio deixou de mostrar as horas na contagem normal, porque antes ele eram ponteiros, e passou a informar o tempo restante que o mundo tem para agir contra a crise climática. Aí, o visor, no sábado, dia 19, mostrou que faltam 7 anos, 103 dias e 15 horas, 40 minutos e 7 segundos. Após isso, o tempo vai continuar decrescendo e os prazos vão se tornando cada vez mais urgentes. Ou seja, nós temos 7 anos, 103 dias, cada dia vai diminuindo aqui, para resolver o problema de poluentes do mundo. Senão o mundo vai acabar, ponto. Isso aqui não é profecia furada, não é vidente que está falando, não é pastor de igreja, nem padre, nem sensacionalista religioso. São cientistas que estão alertando o mundo contra a crise. Eu sei que tem alguns falando que a estufa global, que isso é mito, que não tem nenhum problema, isso é mentira, mas há muitos cientistas sérios falando, gente, o mundo não vai aguentar, a poluição está aí. Então nem precisa ler a Bíblia, se olhar só registros de artigos indexados de cientistas sérios, eu sei que o mundo não vai se estender por mais 30, 40, 50 anos, isso é óbvio, eu não preciso de uma linha profética para afirmar isso, a menos que alguma coisa aconteça. Nesse meio tempo, falar de 20 anos para o mundo é dar ainda uma folga muito grande, porque o próprio relógio do Apocalipse aqui, colocado lá em Nova York, fala de 7 anos. Sobre a questão econômica. Eu até com os livros aqui que vocês podem ler, hoje tudo é muito fácil, você pode comprar isso pelo Amazon e pode ler isso aqui pelo e-book. Você tem aqui o Grande Reset, esse aqui é de Richard Florida. Esse camarada aqui é um dos gênios atuais sobre a questão de economia mundial. E 2 livros que eu recomendo para vocês é o Grande Reset, acho que não estão em português, e o outro, Covid-19 e o Grand Reset. Esse aqui é melhor porque ele foi escrito por Klaus Schwab e Thierry Marellet. Esse Klaus Schwab, tá aqui, olha, e Thierry Marellet. O Klaus Schwab foi o fundador do Fórum Econômico Mundial nos anos 1970. E ele fez parceria com esse outro francês aqui, o Thierry, e publicaram O que será o mundo. E eles notam o seguinte, esse livro tem muita coisa parecida também com o livro de Richard Florida. Ele diz o seguinte, o mundo hoje precisa ter um reset da economia. A gente sabe resetar a máquina, quando você bate Ctrl Alt Del e reseta a máquina para começar tudo de novo? Só que o grande impasse que eles estavam vendo é o seguinte, como é que você vai mudar a economia mundial? Porque a economia atrelada a papel moeda, ela não funciona mais. Ela não funciona mais, não dá conta. Porque mais cedo ou mais tarde, mesmo os países ricos têm que emitir novas cédulas, e aí vai desvalorizando o dinheiro. O dinheiro não pode mais estar atrelado a tesouro nacional como no passado. Por isso que fala-se hoje em criptomoedas. Hoje o governo não consegue mais, nem os melhores governos, controlar a questão dos impostos. Há muita sonegação. Então como é que você faz
para controlar tudo isso aí. Sem contar que você tem uma população mundial crescendo cada vez mais e a maior parte do PIB do mundo está na mão de 2.000 e poucas famílias. Quase 70% do PIB mundial está na mão de 2.000 e poucas famílias. Não se sustenta. Quando eles querem corrigir isso, não é porque ninguém quer bonzinho, ninguém é Madre Teresa de Calcutá. Esses economistas, eles estão querendo fazer com que a economia não exploda e sobre para eles mesmos. Você está entendendo? E eles estão dizendo que o Covid foi a oportunidade que eles precisavam para o reset. Porque o Covid fez com que o PIB de muitos países ricos caíssem. Muitos países, eu estou com a lista ali, todos os países ricos tiveram queda no PIB. Houve uma melhora em 2020, o Brasil, por exemplo, melhorou, há uma projeção de PIB positivo, mas no âmbito mundial, o PIB caiu. E as pessoas não estão mais dando conta dessa realidade. E eles acham que a situação do Covid é o que vai ajudar a corrigir o mundo. A corrigir como? Eles fazem as previsões ali, através de tecnologias que vão substituir muitos empregados, através da internet que vai facilitar o controle das pessoas. Só que isso aí vai gerar desemprego. Porque, por exemplo, se você coloca, vamos supor que funciona o carro, e você sabe que o 5G já permite isso aí. Os carros não precisam mais de motorista. O que eu vou fazer com o Uber? O que eu vou fazer com aquele que faz um trabalho dirigindo? Ele vai ser desempregado. Aí vem a proposta do Yuval Harari, que escreveu Lições para o Século XXI, esse aqui está em português, onde ele fala que o futuro da humanidade vai ser realmente uma diminuição de empregos, mas o governo vai dar bolsas para todo mundo, como é o projeto que Israel faz com os judeus racídicos que não trabalham, mas ficam só estudando a Torá. E eles fazem todo um prognóstico. Gente, eu não tenho expertise para falar de economia mundial, estou só citando quem tem. Esses autores, eles falam que realmente o governo vai controlar a economia do mundo de tal maneira que o dinheiro vai ser virtual. E sendo virtual, as pessoas vão viver de pensão do governo. Isto promete uma situação de colocar um igualitarismo, onde você vai ter uma classe média predominante. Não haverá ninguém desesperado com fome, porque as máquinas vão produzir e o governo vai distribuir para todos. E que governo? Não pode ser o governo desse país ou daquele, tem que ser uma governança mundial. E o controle também sobre o trabalho das pessoas. Tudo isso mostra que nós estamos caminhando para um controle econômico, financeiro, ecológico e uma governança mundial. Não tem que fugir. Aqui o Rodrigo não está falando que ele é a favor ou contra isso. Eu estou admitindo que não há o que fazer nesse sentido. O mundo caminha para isso. Uma governança mundial que controle a economia, que controle as emissões de poluentes e que talvez decrete feriados mundiais. Porque perceberam com o Covid que a população presa dentro de casa diminuiu a emissão de gases, diminuiu a poluição, deu muitos benefícios. E muitas empresas estão percebendo que não precisa tirar o camarada de casa. Ele pode trabalhar em casa. E é fácil hoje, através de algoritmos, controlar você. Você sabe que o algoritmo já controla o que vai aparecer no seu YouTube, o que vai aparecer no seu e-mail, no seu WhatsApp. Até não só controla, mas direciona, prevê a sua decisão e direciona a sua decisão. Ou seja, nós estamos nas mãos desse futuro governo ou governança mundial. Essas coisas se encaixam muito com o Apocalipse. Então, pessoal, eu não preciso ficar naquele sensacionalismo, como alguns que tudo agora é o anticristo. Teve gente que não queria fazer aquela... Sabe quando você vai com aquele negocinho na testa ou aqui no braço para verificar a sua pressão quando você entra no shopping center? Tem gente que se recusava porque achava que aquilo era a marca da besta, na testa ou na mão. Acho que é ridículo, não precisamos ir por aí. Eu não preciso de teoria da conspiração nem sensacionalismo para pregar a volta de Jesus. Mas eu também não posso ficar, como se diz, acomodado, achando que nada está acontecendo. Ou seja, não sou eu, são autores seculares, como os que eu citei aqui, que estão apresentando um quadro de mundo futuro para os próximos anos muito semelhante àquele quadro que a Bíblia apresenta que será o governo último do anticristo. Minha sugestão final para você. Em primeiro lugar, analise os sinais dos tempos. Com cautela, oração e estudo da palavra de Deus. Segundo, evite por um lado o extremo do sensacionalismo, das teorias da conspiração, mas por outro lado também o extremo do comodismo, de achar que o Senhor nunca voltará, que nada demais está acontecendo.
Terceiro, perceba que agora nós estamos vendo coisas que sempre ocorreram ao longo do mundo, governos tentando dominar o povo, leis tirando a liberdade, organizando, mas pela primeira vez na história estamos vendo isso em escala literalmente mundial. Não é Roma tentando aumentar o poder dela, não é a China tentando, na época de Mao Tse Tung, implantar ali a revolução cultural. Não, estou falando de um movimento realmente mundial. Quarto, o que eu devo ou não devo fazer? Devo tomar vacina ou não devo tomar vacina? Eu acho que é o seguinte, a dica o próprio Apocalipse dá. Enquanto esse governo mundial estiver fazendo coisas que não são contra a Bíblia, o meu papel como bom cidadão é obedecer. Foi o que Pedro falou. Nós devemos honrar as autoridades constituídas. Se essa governança mundial se instalar amanhã, eu não vou ser desesperado desobedecendo em tudo, não. Enquanto eles não fizerem ou ordenarem nada que afete a minha fé, eu vou ser um bom cidadão. Mas preste atenção, a partir do momento que essa governança mundial começar a apresentar algum decreto que vá contra alguns dos mandamentos que estão no decálogo, aí eu vou te chamar a atenção, meu amigo, abra o olho. Aí é a hora de fazermos aquela desobediência civil consciente, tá bom? Não queimando pneu em público, pegando em armas e lutando contra o governo, mas quem sabe aceitando a perseguição que se abaterá sobre o verdadeiro povo de Deus nos últimos tempos. E por fim, como eu falei, nós estamos realmente, comparando ao Egito, na iminência de sair desse mundo. Todas as profecias estão indicando. Moisés, entre aspas, está aí. As pragas de Faraó, entre aspas, estão aí. Ou seja, o cenário está aí. Mas pode ser que nós ainda tenhamos que penar 40 anos no deserto antes que Jesus volte por nossa própria culpa. Eu espero que dessa vez ele possa tirar o povo do Egito e tirar o deserto do caminho. Que Deus abençoe você, estude as profecias e saiba, estamos vivendo realmente aqueles tempos que podem ser o cumprimento de Apocalipse capítulo 13 e 17. Eu espero que Jesus não precise retardar por mais 50 anos, 80 anos à volta dele, porque nós negligenciamos o preparo nesses tempos tão solenes. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.